Olá, eu sou Adi Habib, estou aqui no estúdio do Advogue TV, hoje tendo a grata satisfação de receber a competentíssima, simpaticíssima professora, advogada, Cris Gurgel. Cris Gurgel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olha, a alegria é toda minha, Adi, você sabe disso, é uma alegria sempre estar com você e aqui nesse seu podcast que é bombástico, né? Isso é bondade sua. Mas Cris, então, você é candidata pelo 5º Constitucional à vaga de desembargadora no TRT 5, tá? Eu quero saber algumas coisas de você, tá? Mas antes, eu vou querer saber até como é que você chegou a essa ideia de deixar essa advocacia brilhante que você tem, essa trajetória de sucesso para ser desembargadora, porque você é uma advogada proeminente, importantíssima e de muito sucesso na carreira. Então, o que é que te levou a optar entre ser candidata a uma vaga no 5º Constitucional, deixando a advocacia para ser desembargadora? Isso é uma das coisas que eu vou querer saber, você vai responder, tá? Mas não agora. Mas para começar, eu quero saber o seguinte, Cris, me fale um pouco do início de sua carreira. Como você começou? O que te levou a fazer direito? Em que momento da sua vida você descobriu que queria ser advogada? Olha, eu tenho muito orgulho no meu começo. Eu saí da cidade de Juazeiro da Bahia, capital da irrigação, da música, aos 17 anos, para fazer faculdade de Direito na Universidade Católica, aqui em Salvador. Então, sou aquela menina que veio do interior, fui aquela menina, né? Que veio do interior para a capital. Na época, faculdade de Direito, né? No estado, só na capital. Então, a gente saía da nossa terrinha. E carreguei, com certeza, muitos ensinamentos, valores maravilhosos que o interior deixa com a gente para sempre. Muito, né? Calor humano no interior. Muito calor humano. E do sol de Juazeiro também. Mas, sem dúvida, carreguei isso muito forte comigo. E foi o que me deu força aqui, não é? Porque tinha só 17 anos, fui morar em pensionato. Então, dividi o quarto, né, com as meninas, aquela história mesmo, sim, daquela aquela jovem que vem do interior. E isso passa, a gente dá valor a cada coisa, não é? Que a cada momento, a cada situação e desafio que a vida, sim, nos apresenta. Como, verdade, por exemplo, eu estudava para as provas na biblioteca do Fórum Rui Barbosa, porque era silenciosa, não era nem da faculdade, era do Fórum, não é? Porque eu não tinha aquele espaço silencioso em casa necessário para a gente estudar. Então esse é um dos desafios. E aí me formei muito jovem, aos 21 anos, estava já na mesa de audiência ali, morrendo de medo. Tá vendo aí? Formou menina, né? 21 anos. Jovem, né? Muito jovem. Do outro lado, aquele advogado experiente, meu Deus do céu. Mas já fui para batalha muito, muito jovem. Eita, se eu disser aqui quanto tempo eu tenho de advocacia, vai facilmente aí somar, né? Sim, claro. Mas tudo bem. 33 anos de advocacia trabalhista, já contei aqui, mas a partir de hoje, 33 com 21 é igual, certo? 44. Essa soma é igual. Não é 45, não são 45, não? Pode ser, eu até permito. Eu até deixo. Ainda tá muito bom. E que, diga-se de passagem, não parece ter 45. Obrigada. Olha aí, ainda é 45, hein? Então, e também entrei no magistério com a sede mesmo de fazer parte daquilo, da vida acadêmica. Acho que muito também inspirada por minha mãe. Minha mãe foi uma professora, acho que uma vez professora, né, para sempre carrega. Ela é aquela professora no interior, professora Glorinha, de português, sim, todo mundo conhecia. Mas esse amor pelo magistério que me fez hoje completar 26 anos de magistério, ensinando na Universidade Católica, ensino na Baiana também, e na Unifax. E conto também, meu amigo, que não poderia deixar de ser o que a gente pode doar de melhor na gente, que é o trabalho voluntário, não é? Então, serviço à classe desde 1999, na gestão de Thomas Bacelar. Em 2000, eu já era presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Aí, de lá para cá,
Também continuei com algumas instituições de serviço à classe, ABAT, Instituto dos Advogados da Bahia, que até hoje eu sou diretora, também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos lá, e é isso que faz a gente se completar, pelo menos eu me sinto tentando, né, melhorar e ser melhor quando eu completo a minha vida, o meu trabalho com o serviço voluntário, né? Sem dúvida. Agora fiquei aqui curioso. Veja, você tem um currículo extenso. São muitas atividades. Advocacia, magistério, tem mais esposa, mãe. Como é que você consegue conciliar? A gente dá um jeito. Porque é fazer tudo com muita energia, com muita boa vontade. Não é? Eu acho que isso se torna não um fardo, mas sim uma vontade enorme de construir. E tudo se liga, não é? É a advocacia com a academia, com o ensinar e ao mesmo tempo o servir a classe. É tudo tão em sintonia, né? E em torno de propósitos que me movem diariamente. Sim. Uma vez uma aluna chegou para mim e perguntou assim: professora, como é que você chega aqui 7 horas da manhã, sorrindo? Bom dia, bom dia. Eu fiz porque eu vi feliz da vida para a sala de aula. Então, 5 horas da manhã eu vou estar aqui, bom dia, feliz da vida. Então, quando a gente faz aquilo que nos dá sentido na vida e com os propósitos, a gente conhece muito os nossos propósitos, né? Eu acho que isso dá sentido. É verdade. Arruma um tempo, dá um jeito. Não, mas e você é uma mulher que exala energia, vibração positiva, alegria. Você passa essa imagem de uma pessoa altamente realizada e feliz. Eu acho que isso é importante. Você contagia as pessoas por onde você passa, é uma característica sua. Agora me diga uma coisa, Cris. Quais desafios maiores você enfrentou para chegar aonde chegou e de que forma esse desafio contribuiu para a sua evolução na carreira? Porque a gente está falando também para pessoas que hoje estão começando na advocacia. E é claro que esses desafios que pessoas que chegaram onde você chegou passaram podem servir de inspiração. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ai, que pergunta fantástica, né? Você elaborando a pergunta e eu tentando fazer um filmezinho assim atrás. Eu acho que os meus desafios são de muitas pessoas, não é? Cada um tem sua história, tem sua trajetória aí desenhada por desafios, cada um com seu mundo. Acho que uns maiores, uns menos, outros mais, mas todas e todos nós temos desafios. Não tenho dúvida disso, né? Cada mundinho aí, a gente tem um mundo particular dentro de nossas almas e as nossas sensibilidades que chegam a ser mais para uns, né? E para outros menos, para determinadas coisas. Mas eu diria assim que os desafios lá atrás, e aí vai talvez uma mensagem para a juventude, lá atrás. Sim. A gente fica muito, quando sai da faculdade, principalmente jovem, a gente olha assim, e agora, né? O caminho, embora eu já tenha saído da faculdade com a paixão pelo direito do trabalho, mas só descobri essa paixão no finalzinho. E eu sempre falo com os meus alunos e alunas, tenham calma, porque quem vai escolher o destino e a área e o que vai fazer é o coração, é o seu coração, né? É verdade. E eu só descobri o direito do trabalho e dizer aqui que eu quero ficar já no final, o último semestre, o último ano de faculdade. Mas, sem dúvida, ao você sair da faculdade e não ter a família, não ter aquela rede que a gente encontra de proteção, de força da família, porque a família é distante, né, fisicamente, acho que foi um grande desafio, porque ali, aos 21, eu tenho que tomar decisões, né, sem esperar chegar em casa e dividir isso com o pai, a mãe, ouvir um irmão. Não, eu tinha que estar ali diante de mim, muito jovem, sabendo os caminhos que ali eu ia trilhar, talvez não para o resto da vida, que a nossa vida o tempo todo está em transformação, em escolhas diferentes, mas esse foi um grande desafio. E eu digo assim, a todo instante a gente escolhe, a todo instante a gente decide, não é? Então, são esses momentos. A vida é feita de escolhas, não é? Isso, acho que uma grande escolha que me ajudou muito nesses desafios foi viver no coletivo. Então, talvez isso tenha me feito procurar
a instituição para servir a classe tão cedo, para eu estar ali junto com todo mundo no coletivo. É sensacional. Se eu desse um conselho a essa juventude, não deixe o coletivo, não deixe a associação, agregue-se. Né? E você tem uma história longa, né, junto a classe advocatícia, a OAB, a BAT, como você mesmo disse, né? Da advocacia, você tem essa coisa da doação pelo coletivo. Eu acho que isso realmente é importante. O que você aconselharia aos jovens advogados e advogadas hoje que estão começando? Quais conselhos você daria para essas pessoas? Então, o primeiro delas é coragem e calma. A vida é construção. Né? Você me perguntou a sua trajetória e tal, e hoje você está pensando em novos rumos. Isso de hoje é uma construção. Quando eu olho para trás, eu vejo que foi a paciência, o colher para mais na frente, o plantar, na verdade, o plantar para colher mais à frente, sem pressa, sem imediatismo, mas ao lado disso, o associar-se, o estar junto, o trabalhar coletivamente, o ter a força ali no coletivo. Todas as nossas profissões têm associações, né? Cada profissão com sua associação, tantas associações que podemos trabalhar juntos, perceber que as suas necessidades podem coincidir com as minhas, os seus interesses, então vamos deixar mais forte o coletivo, a caminhada ela fica menos difícil e muito mais fortalecida quando a gente caminha junto. O ser humano, ele é gregário por excelência, né? Ele precisa viver em sociedade, ele precisa dessa agregação, e a doação ao outro e ao coletivo realmente é muito importante. Agora, Cris, qual é a importância para você do quinto constitucional? Beleza, o quinto para mim é um instrumento claríssimo, né, da democracia e da possibilidade de nós termos no tribunal os diversos olhares. É a pluralidade ali dentro do tribunal. Então são as experiências da advocacia sendo levadas para o tribunal, do Ministério Público do Trabalho, né, e a magistratura somando tudo isso. Então tem situações, experiências, vivências que somente nós que advogamos sentimos, passamos. Eu digo, advogado, advogada vive várias vidas em uma vida só. Então a gente, é verdade. É verdade. É verdade. São muitas vidas em uma só. E outra coisa, viu? Muitas emoções, porque a advocacia traz muitas emoções. Paixão, né? A gente sente pelo nosso cliente. Aí é um cai, levanta, perde o processo, no outro dia ganha o processo, e aí esquece que perdeu e tá tudo certo e vamos em frente. Vamos em frente, exatamente. Então a gente, como você disse, são muitas emoções de diversas naturezas, né? Isso. Né? E a gente traz essas emoções e vivências. Então, olha a importância, né, da gente ter esse instrumento tão valoroso do direito e da justiça, né, que são essas experiências reunidas dentro do tribunal, para que, se não tiver o ideal de justiça, mas pelo menos chegue perto. Exatamente. Né, porque ali foram experiências que se cruzaram. Então, enxergo dessa forma, acho que é um instrumento fantástico, que a gente deve aí sempre estar lutando por ele, não negociar. Muito bem, Cris. Eu concordo com você, realmente eu acho que é de suma importância o quinto constitucional, porque tem um detalhe, o que a gente observa, principalmente nós advogados, né? A gente observa o seguinte, aquele magistrado que teve uma advocacia por um bom período antes de se tornar magistrado, ele tem uma maior capacidade de julgamento, ele tem maior capacidade de discernimento, não desmerecendo os demais, evidentemente. Sim. Não, porque tem muita gente que não passou e tem também, certo? Mas eu quero dizer que ele tem mais experiência, ele tem mais vivência, vivência. Eu, uma certa feita, eu li, tem muitos anos isso, numa revista Consulex, uma crítica, uma crônica, aliás, crítica não, uma crônica na revista Consulex, e era mais ou menos assim, era um jovem contando a história dele. Aí ele disse que ele veio de família com posses, estudou sempre em boas escolas, não muita posse, mas com alguma posse que conseguia fazer com que ele estudasse em boas escolas,
Depois ele aí fez vestibular para Direito e logrou aprovação, fez uma boa faculdade de Direito e todo mundo dizia que ele era inteligente e ele passou a acreditar que ele realmente era inteligente. Terminado o curso de Direito, ele disse que então aí prestou concurso para magistratura, depois de algum tempo, depois de concluir o curso de Direito e logrou aprovação. Então agora ele próprio já se achava o suprassumo. Aí ele disse que chegou o dia da primeira audiência dele. Ele, juiz, muito jovem, aí ele disse que viu 2 idosos na frente dele. E ele ia julgar a vida de 2 idosos. Ele olhou e disse, mas como é que eu vou julgar? Se eu não sei nem o que é a vida ainda. Olha aí ele só. disse que a ficha dele caiu. Você percebe quando eu disse da importância de quem teve o exercício da advocacia por um bom tempo, ele tem experiência, ele tem vivência. E primeiro que o advogado, a gente sabe que o advogado, ele uma hora está por uma parte, outra hora está por outra, Sim. uma hora ele é advogado do autor, outra hora ele é advogado do réu. Então ele tem as duas visões de mundo, Isso, na verdade. perfeito. Isso dá a ele um legado muito importante, inclusive para que melhor julgue. Perfeito, perfeito. E além dessas vivências em relação aos processos, às vidas dos processos, e dos dois lados, como se fala, né? Você tem a vivência da classe trabalhadora, a vivência da categoria econômica, seja sujeitos individuais, seja sujeitos coletivos, mas também a vivência do advogado, os desafios da advocacia, né, em si. Eu estou falando da profissão mesmo, em que tem os seus desafios muito peculiares do dia a dia, né, a apreensão nossa, o aguardar seu processo e vai sair os prazos. Pressão, né? Os prazos, advogado mais sob pressão, exato. sempre. Então, assim, os desafios que nós, advogados e advogadas, temos diariamente. E que isso vai também construindo, né, ali uma bagagem de experiência muito grande e que é importante levar tudo isso para o tribunal da forma mais saudável e com propósito de contribuição, né, de colaborar com tudo isso para que a gente possa fortalecer o sistema de justiça. Muito bem. Cris, agora uma outra curiosidade aqui, uma coisa Sim. que eu quero saber, tá? Primeiro, eu te provoquei aqui no início, o que te levou a pretender ser desembargadora do trabalho, deixando essa advocacia de sucesso que você tem? O que te motiva a isso? Bacana. Olha só, eu digo que uma escolha dessa, primeiro passa por toda uma trajetória, como eu te falei no início, né? Após 33 anos de advocacia só trabalhista, ensinando direito do trabalho, processo de trabalho há 26 anos, depois de 25 anos de serviço à classe. Isso não é um rompimento com a advocacia, isso é uma continuidade do que a advocacia pode oferecer. Não é? Então, o que mais a advocacia pode oferecer? Se a advocacia pode oferecer, ela está participando de um colegiado num tribunal, então é continuidade. Ali, a cadeira do 5º do Ministério Público, a cadeira do 5º da advocacia, será sempre da advocacia. Não é? Ninguém tira, aquilo ali é da advocacia. Então, é uma continuidade do que a advocacia tem para oferecer e fazer para o sistema de justiça e pelo sistema de justiça. Da mesma forma, o Ministério Público, não é? Ali não deixará de ser a cadeira do Ministério Público. Então, é uma continuidade dessa história de profissão que a gente escolhe em nossas vidas. Então, eu vejo muito dessa forma. Não é rompimento, não é substituição em absoluto. É uma continuidade daquilo que eu acredito de onde pode chegar a advocacia e o que a advocacia pode fazer também dentro de um tribunal pela justiça. Muito bem. E a gente sabe que essa vaga, ela tem alguns critérios para chegar até o final, né? Primeiro os advogados votam, escolhem 6, não é isso? Depois esses 6 vão para o tribunal que escolhem 3 e esses 3 nomes vão para a escolha de um pelo presidente da República. Tá? Esse é o caminho. Você é pretendente a essa vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. O que você diria aos colegas advogados? Por que eles devem votar em você? Nossa senhora, eu não posso falar isso.
São candidatos maravilhosos, candidatos e candidatas que temos aí, colegas de profissão, advogados, advogadas trabalhistas. Isso me deixa muito feliz, né, de estar junto com eles. É um pleito democrático que me faz sentir muito tranquila nessa trajetória, porque é de escolha, né? Então a advocacia é independente aí do resultado. O resultado vai ser a demonstração, não é, de um processo altamente democrático, porque busca a classe, né? Depois Sim. busca o tribunal. Então, a advocacia poderá aí examinar, é muito interessante que a advocacia tenha seus próprios, né, seus critérios, sejam eles objetivos ou subjetivos, para examinar cada candidato, cada candidata, mas só posso dizer que é muito orgulho caminhar ao lado dos meus colegas, né, todos que estão aí, que saiu a lista de 11, né, pelo Conselho Pleno, e agora essa lista, não pode esquecer, 9 de outubro, minha gente, é importante a advocacia participar e escolher. Então, o que eu posso falar é da alegria de estar participando, inclusive me orgulho de estar ao lado de todos esses candidatos e candidatas. De que forma você entende que contribuirá essa sua participação no tribunal, você chegando lá, de que forma você contribuirá para o desenvolvimento da advocacia trabalhista, para a justiça do trabalho, para a sociedade de modo geral? Como é que você se vê? De que forma você entende que poderá contribuir? Maravilha. Eu acho que eu vou usar aqui uma expressão que eu usei na sabatina e que eu carrego muito comigo, até por sentir as dores da advocacia durante esses mais de 30 anos e o que a gente busca, não é, sempre, que é celeridade. E coincide muito que é o que se busca da justiça, né? Do ideal de justiça, que é a celeridade, né? A acessibilidade e a transparência. Eu acho que você sabendo lidar com esses 3 pilares, porque não adianta acessibilidade, a celeridade sem a acessibilidade, sem a transparência e a efetividade. Então, acho que esses 4 pilares, eu até chamei, eu coloquei mais um, né? A efetividade. Então, são 4 pilares, assim, muito importantes para que a gente possa, de fato, pensar em entregar justiça. Ainda que não seja o ideal, mas a gente ter a tranquilidade de fazer um bom trabalho. Então, acredito muito nesses 4 pilares. Não é? Unidos, não é ou, é e. Sim, com todos certeza. juntos, concomitantemente. E, sem dúvida, está ali cumprindo as atribuições para as quais você se compromete e jura, não é? Diante daqueles compromissos. Então, além dessa vivência da advocacia, você ter o equilíbrio, sabendo onde você está e o que você deve fazer e como fazer. E sempre trabalhando isso, a escuta, né? Temos que saber escutar, ouvir. A advocacia deseja colaborar com a prestação jurisdicional. Ela quer ser ouvida, não é só uma prerrogativa, é uma necessidade para que haja uma decisão mais justa, é você ouvir a advocacia. Tem uma colega que diz uma coisa muito interessante. O advogado, quando vai conversar com o juiz, ele não está querendo tomar o cafezinho, não. Ele está querendo despachar, ele está querendo ser ouvido. O cafezinho é beleza, que relaxa. É sempre bom. Ele acompanha, mas ele não é o principal. Então, o que deseja é essa escuta e que é tão importante, né? Então, quando a gente quer realmente fazer justiça, a gente quer ouvir a advocacia. É verdade. Você falou em querer ser ouvido, né? Eu lembro, e assim, eu andei fazendo sustentações orais aí pelos tribunais do Nordeste. Eu tenho 2 experiências fantásticas de sustentação oral. Certo. Tribunal de Pernambuco, fui fazer algumas sustentações orais lá. E como é que eu fui tratado? Quando eu fui para a tribuna, veio um servidor me ajudar a vestir a beca. Trouxe um copo com água e colocou na tribuna. Tá? Eu achei aquilo fantástico. Aonde?
Pernambuco. Achei aquilo fantástico. Quando termina a sustentação oral, ele recolhia o copo, recolhia o copo para trazer outro copo com água para o próximo. E também na Paraíba a mesma coisa. Eu senti um acolhimento na Paraíba, sabe? E na Paraíba eu senti um calor humano, um acolhimento, um cuidado do tribunal que eu achei fantástico. Eu achei aquela experiência maravilhosa. Me senti muito acolhido no tribunal da Paraíba, porque também lá veio um servidor, me ajudou a vestir a beca, e aí botou um copo com água para mim na tribuna. Eu achei, sabe? Eu falei... Também tive acolhimento. Despachei processo com o desembargador na Paraíba, também achei fantástico. Aqui também a gente tem esse acolhimento. Aqui, agora eu falei de 2 tribunais externos de outros estados, mas o tribunal também daqui da Bahia, o TRT5, tem um acolhimento fantástico. Os desembargadores escutam realmente, prestam atenção na sustentação oral. Você vai despachar memorial, você é muito bem recebido. Isso é bom, realmente você tem razão quando você diz que o advogado quer ser ouvido. Isso é verdade. Agora me diga uma coisa, Cris. Eu queria que você, nessa sua trajetória de advogada, longa experiência, professora, militância aí na instituição de classe da advocacia, como é que você vê a advocacia trabalhista hoje, nesse cenário atual? Maravilha. Eu digo assim, a advocacia trabalhista, eu acho que é a que mais se emociona, não é? A gente não tem um minuto de sossego, porque... Mas isso faz parte, porque a própria Justiça do Trabalho, a própria origem da Justiça do Trabalho é da resistência e para a resistência, né? Sim. Então, eu acho que a advocacia trabalhista, ela também é assim. A gente está o tempo todo em alerta. Veja as transformações que nós estamos assistindo agora, né? As transformações nas relações de trabalho, as transformações perante a Justiça do Trabalho, e isso atinge diretamente a advocacia. Então, nós estamos o tempo todo em alerta e vivendo fortes emoções. Eu faço parte de alguns grupos, né, de advocacia trabalhista, e aí eu vi um colega colocando algo muito importante. Cedinho ele colocou, né? Botou uma figurinha de uma pessoa olhando assim, dizendo, qual é a bomba de hoje? Então, assim, acho que a gente vive assim, aguardando a ver o que é que vai acontecer. Então, mas o que que fortalece a gente? O que é que deixa a gente sempre, vamos dizer, prontos ou preparados, não é? Ou levando dessa maneira tantos desafios diários que a advocacia como um todo encara diariamente, mas a trabalhista mais ainda. Eu acho que é a nossa união. Isso me orgulha muito. A advocacia trabalhista é muito unida, sempre foi, ainda é. Isso é verdade. Tem um motivo, um dos motivos, é porque toda ação trabalhista demanda audiência, e a audiência faz a gente se encontrar, né? E aí fortalece a amizade que já existe e faz nascer aquela que ainda não existia. Então, há uma união, que é uma grande família. Isso faz com que a gente consiga encarar da forma mais leve todas essas transformações. Quando eu falo dos desafios da advocacia, não estou falando, e que a gente está sempre em alerta, não com relação aos problemas junto ao tribunal, à própria justiça, mas sim da própria relação que a gente lida e com as transformações que passam, isso também. Sim, entende? Então a gente está o tempo todo disso, o que é novo agora, o que é que vem de, né? Vira e mexe um dia, a Justiça do Trabalho vai acabar, a Justiça do Trabalho é isso, vamos tomar a competência da Justiça do Trabalho. E tá a gente lá unido. E eu digo, seja advocacia, Ministério Público, Poder Judiciário Trabalhista, eu enxergo como sistema de justiça do trabalho muito unido. Tá. E... Me empolguei. E veja, Cris, como é que você enxerga hoje a inteligência artificial? De que modo ela contribui
para a sociedade, para a advocacia trabalhista e também para o judiciário de modo geral. Como é que você vê? Ótimo. E aproveitando, eu sou da época que vi junta de conciliação e julgamento. Juiz classista? Eu tinha 10 anos Juiz de idade. classista, hein? Estava na Justiça do Trabalho, juiz classista. Então, eu vi uma justiça totalmente analógica, uma justiça totalmente de petições físicas, com o carimbo de recebido, que tinha um setor de distribuição, que a gente fritava aquela filhinha, depois, avançou, agora a gente tem um posto no saque, até 22 horas, que alegria! É assim, se der o prazo até 22, 21 horas a gente está fazendo o prazo. Diga se você... É verdade, é verdade. Tá. E aí, a gente, 22 horas, vem o saque, recebendo o prazo. E, beleza, maravilha, o saque. E depois, 2011, a notícia chega, processo judicial eletrônico. Meu Deus, o que é isso? Divisor de águas, né? É, um divisor de águas. Meu Jesus, o que é isso? Tudo mudou e agora será que eu vou me adaptar? Nos adaptamos. E depois, o processo digital e agora a possibilidade de processo 100% digital. E agora inteligência artificial trabalhando dentro dos tribunais. Veja, é um caminho sem volta. Né? Aí quando a gente faz esse retrocesso, e quem viveu isso desde lá de trás sabe que a gente também passou susto. Né? A gente se assustou. Né? Eu cheguei e disse, meu Deus, esse negócio, PJ, que negócio complicado essa história de processo eletrônico. Mas a gente se adapta, a gente percebe que é um caminho sem volta. Entretanto, neste momento em que todas e todos nós estamos sendo testemunhas, né, de uma virada de chave muito grande na própria sociedade e na justiça também, que é a chegada da inteligência artificial, que não pode jamais ser instrumento de substituição. Tem que ser um instrumento de colaboração. Correto. Colaboração com a celeridade, com a organização, sim, mas de substituição do ser humano, não. De jeito nenhum. Sabe por quê? O ser humano, ele tem... Eu tenho um amigo, colega advogado, que ele fala que o ser humano tem salamaleque. Salamaleque seria jogo de cintura. Né? Você enxerga coisas que a inteligência artificial não vai conseguir enxergar. Estratégia, por exemplo. Uma estratégia dentro de um processo, estratégia realmente é fundamental. Eu costumo, quando eu pego um processo, pego ali a caneta e vou anotando. Tal parte aqui, isso aqui é importante, né? Assim. E de tal, folha tal, eu vou ali anotando, vou fazendo as minhas anotações para depois eu pensar na estratégia e como é que eu vou construir. Isso. Então você percebe, isso a inteligência artificial não vai ter, porque a gente consegue analisar e saber por onde a gente vai caminhar. Eu digo, para mim, a inteligência artificial é fundamental, é importantíssima, é um coadjuvante. É como se fosse um estagiário virtual, né? Que você diz, vá por aqui, vá por ali. Você tem que saber o que você quer e quais comandos você dá. Agora veja, você falou aí de processo físico, eu comecei a advogar ainda no tempo da máquina de escrever, não era? A máquina de escrever, e quando a gente errava, aí embolava a folha, jogava na lata do lixo e começava... tudo outra vez. Aí depois já veio a máquina com aquela fitinha corretora atrás, que você voltava e já era com a modernidade. Depois veio o computador. Eu comecei dando aula na época ainda do retroprojetor. A gente fazia transparência para colocar... Eu fiz transparência. Você fez transparência também? Eu fiz. Não queria confessar, mas eu fiz. Pois é. E guardei. Guardei de recordação, E você sabia que até outro dia, eu nem sei onde está, mas eu tinha um retroprojetor até outro dia, sabia que eu tinha um retroprojetor? Eu digo, isso aqui é peça mas de desapareceu? Museu. Guarde! Eu não sei onde está, porque eu lembro que a máquina, eu estava guardando a máquina de escrever, a gente mudou, minha mulher disse, vamos jogar esse negócio fora. Não! Eu não sei se o retroprojetor minha mulher já jogou fora ou se está guardado ainda em algum lugar, mas eu até outro dia eu tinha um retroprojetor, pra você ter ideia, né? Então, veja a evolução fantástica. E é claro que as relações do trabalho também vão evoluindo. Com a tecnologia, as relações do trabalho evoluem, elas mudam.
A gente tem o trabalho em home office, a gente tem teletrabalho, aplicativos, né? Trabalhador de aplicativo. Então percebe que como as relações de trabalho também vão evoluindo. E claro, aí a gente começa a pensar em novas relações de trabalho também. Né? As relações de trabalho têm que ser 100% CLT, elas podem ter outro método de contratação. Como é que você vê hoje esse avanço de aplicativos, de novas relações de trabalho? Como é que você vê isso, Cris, na sua trajetória aí profissional? Ótimo. Veja, eu acho que a maioria deseja, aceita, recebe a flexibilização, recebe a modernização, até porque a flexibilização, ela começou com a Constituição de 1988, né? Ali foi já lançada a flexibilização das relações de trabalho. A gente tem que ter amadurecimento para reconhecer a modernização dos novos contratos de trabalho, ok, mas o que não se deseja, o que não se pode aceitar é a precarização das relações de trabalho, né? Que são coisas completamente diferentes. Então, flexibilização, no seu sentido de permitir ali regras mais flexíveis, mas sem o direito do trabalho se descuidar, onde existe relação de emprego. A modernização, por conta mesmo da tecnologia, né, que entrou com toda a força nas relações de trabalho. Óbvio que mudanças iriam existir, como estão existindo, ok, mas espera aí, o que não se pode admitir, e isso eu tenho certeza que por todos e todas que participam do sistema da Justiça do Trabalho, é a precarização, porque não é bom para ninguém, nem para a categoria, nem para a classe trabalhadora e nem para a categoria econômica. Né? O que se deseja é um equilíbrio entre a livre iniciativa e o trabalho humano. Está lá na Constituição Federal. Eu acho que isso diz muito, esse fundamento da República Federativa do Brasil, ali no artigo 1º, diz muito. É o que se deseja, esse equilíbrio entre classes e jamais precarizar as relações de trabalho, não demonizar a relação de emprego, que esse é o receio que se tem também, né? É na relação de emprego que você tem determinadas garantias trabalhistas, você não encontra em outro tipo de relação. Então isso vai depender de cada um de nós diante dos nossos propósitos de vida. Se meu propósito é ter uma relação mais tranquila, com um salário por mês, ter férias, 13º, eu posso encontrar isso no regime seletista, numa relação de emprego. Se eu estou disposta a ser uma trabalhadora autônoma, agora autônoma mesmo, não é uma relação de autônoma, né? Sendo mascarado aí para mascarar uma relação de emprego. Então, o que se deseja é que, de fato, aconteça aquilo para o que as partes se propõem. Ou seja, não existir precarização das relações de trabalho. E aí está tudo bem. E a sociedade também tem que ficar muito atenta, muito alerta a tudo isso. Cris, como é que você vê? Porque são dois pilares também aqui, tá? De um lado a gente tem os direitos fundamentais do trabalhador, ok? Que tem que ser protegidos, a gente tem aqui os direitos fundamentais do trabalhador. E a gente também tem aqui do outro lado a liberdade econômica, a livre iniciativa, a liberdade econômica. Como é que você vê a conciliação desses pilares? Eu vejo a conciliação desses pilares muito através da relação coletiva de trabalho. Esse equilíbrio, ele tem uma força também muito grande, né? Nessa relação coletiva. É preciso que se valorize mais o direito coletivo do trabalho. Nesta visão de equilíbrio entre as classes, na busca desse equilíbrio, da livre iniciativa e do trabalho humano. Então, é preciso que haja essa valorização do movimento sindical, valorização da relação coletiva de trabalho, né? Porque lá existe, inclusive, uma autonomia que a lei permite, que a lei autoriza, que não existe na relação individual.
não é? Na relação entre trabalhador e empregador, não há uma autonomia como há a permissão na relação coletiva. E é necessário que não haja realmente essa autonomia, é necessário que haja a proteção à parte mais vulnerável, né, que é o trabalhador. Então, eu acredito muito dentro do direito sindical esse equilíbrio. Eu acho que os sindicatos têm um papel muito importante. E uma outra coisa, Cris, acho que você está corretíssima, concordo com você plenamente. Uma outra coisa que tem que ser observado também, acho que isso também, a justiça do trabalho precisa observar, os julgadores, quando julgam um processo, precisam observar. É o seguinte, a relação empregatícia, né, aquela relação empregado-empregador, obviamente você tem aqui a garantia, mas quem mais emprega no Brasil é o pequeno empregador, aquele microempreendedor, às vezes é o cara que está ali junto com o empregado lutando para fazer a feira no final de semana. Você falou em relações coletivas, aí vem um outro viés. A mesma convenção coletiva que se aplica ao Walmart ou aos grandes grupos econômicos vai se aplicar ao mercadinho lá da ponta da rua, tá? Como é que a gente concilia isso, Cris? Pois é, aí é que tá, tem o acordo coletivo de trabalho, essa é a convenção, mas o acordo é para seu José do Mercadinho ir no sindicato e negociar com o sindicato e dizer, olha, sindicato, eu não tenho mesma força, né, que um Walmart, não, eu preciso sentar aqui e a gente tem que negociar de acordo com minhas condições. Você está vendo como a gente precisa valorizar o direito coletivo, porque existe a saída, inclusive para o empregador também. O direito sindical ele é importante também e muito para a categoria econômica. Então, o mercadinho de seu José pode buscar o sindicato e adequar, através de um acordo coletivo, as condições à sua realidade. E você fala uma coisa muito bem, eu falo isso em sala de aula, eu digo, vocês imaginem que uma convenção coletiva de trabalho tem uma abrangência desde a grande empresa, que faz parte daquela categoria econômica, até até a grande loja, até aquela loja pequenininha. Aquela quitandinha, como diz lá na minha terra interior, a quitandinha. Exatamente. Mas aí é que é preciso a gente colocar em pauta, dar esse destaque, porque a quitandazinha pode ir lá no sindicato e dizer, vamos no sindicato, eu tenho que negociar aqui, eu não suporto a convenção coletiva. E aí começa a negociação coletiva de trabalho, olha a relação coletiva sendo o equilíbrio, não é? Trazendo de volta esse equilíbrio, porque a quitanda não vai poder fazer isso diretamente com seus trabalhadores, porque as forças são diferentes. Então ela tem que buscar o sindicato para ter força igual. E vamos falar agora o seguinte, porque a gente sabe que aquele Joãozinho da quitanda, muitas vezes ele nem sabe como é que chega no sindicato. A gente tem esse paradoxo aí, né? O Joãozinho da quitanda nem sabe como é que chega no sindicato, e muitas vezes ele nem tem condição de contratar um advogado, porque ele vive ali tentando sobreviver, fazer a feira no final de semana, ele trabalha ali a semana inteira, tem ali uma pessoa que o ajuda, que ele paga. Essa é a grande realidade de boa parte dos empregadores brasileiros, é assim que funciona. É igual, tem grande amigo, que também é seu, já está aposentado hoje, Gilmar Carneiro, né? Eu lembro que Gilmar disse que chegava às vezes para ele aquela reclamação trabalhista, sabe aquela pessoa que vai trabalhar, ela arranjou um emprego numa loja e ela pega uma pessoa ali vizinha e dá um valor para tomar conta do filho pequeno para ela poder trabalhar. Como é que eu julgo isso? Sabe? Não é verdade. É uma dificuldade, porque o magistrado ele tem que aplicar a lei. É verdade. Como é que você contorna isso? É realmente Aí o sindicato da categoria econômica tem que chamar, né, para si, não só, e fazer um trabalho, acredito, você toca num assunto muito interessante, que é real, não é? Como é que fica sabendo disso? Mas eu acho que aí o sindicato da categoria econômica trazer para si, desde o pequenininho até o grandão, né? Trazer mesmo e mostrar a importância dessa união e
como ele é importante, desde aquele pequeno até o grande, fazer um trabalho aí educativo junto a esses menorzinhos, né? Essas empresas menores. Eu acho que com o mundo digital a gente já tem uma possibilidade de divulgar isso de uma forma muito mais rápida, né? Acho que um trabalho aí educativo e chegar junto dessas empresas menores, dessas pessoas jurídicas, né? Desse empreendedor, microempresário, importantíssimo, até para a gente tentar alcançar esse equilíbrio que tanto se deseja. A gente colocou aqui esses temas, são temas até um tanto quanto sensíveis, a gente está falando de realidade brasileira, não é, Cris? A realidade... Atualíssima também. Existe também aquela questão do olhar, né? De como é que você julga determinado caso. Agora vem a seguinte pergunta. Você entende que o quinto constitucional, para esse olhar, ele é importante também? Ah, sim, o quinto constitucional da advocacia, eu não tenho dúvida, assim como do Ministério Público, do Trabalho, não tenho dúvida. É importante, porque, como eu lhe disse no início, a gente vive, né? A gente tem muitas vivências que são muito peculiares à nossa profissão. A gente está na frente da crise, né? A gente participa do conflito, queira ou não. Então são muitos conflitos diferentes, muitas dores, e a gente carrega isso, porque se a gente não carregar, a gente não advoga. Então a gente se apaixona. Eu digo assim na sala de aula, de todas as profissões do direito, eu acho que a advocacia é a que mais se apaixona e pode dizer que está apaixonado. Né? É que a gente tem o direito de dizer que está apaixonado. E isso faz parte do exercício da nossa profissão, então acho isso muito importante, que não se confunde com parcialidade, são coisas diferentes, sensibilidade e parcialidade, somos seres humanos, todos nós somos sensíveis, uns mais, outros menos, mas somos, seja juiz, né? Seja juiz, advogado, somos todos sensíveis, agora não se confunde com parcialidade. Insensibilidade e imparcialidade são coisas distintas. Sensibilidade, a nossa está à flor da pele, enquanto advogados. É por isso que eu disse, na condição de magistrado, o magistrado tem que aplicar a lei. Né? Precisa aplicar a lei. Mas vai ter a sensibilidade também. Observe, um magistrado que vem de uma advocacia de empresa, pode ser que ele tenha uma sensibilidade maior para a empresa. O magistrado que veio de uma advocacia de trabalhador pode ter uma sensibilidade maior para a classe trabalhadora. O que não pode existir é a parcialidade, levar aquilo para uma decisão. Mas a sensibilidade é natural do ser humano, eu penso assim. Não, e o ser humano, quer queira, quer não, ele é dotado de paixões, tendências, né? A cultura de onde ele veio, onde ele cresceu, os valores, tudo isso é importante, é claro. Cada um observa um fato pelo seu prisma, pelo seu mapa mental. Sua lente. Pelo sua lente. Se você pegar dois artistas plásticos, colocar diante de uma paisagem, eles vão enxergar aquela mesma paisagem de modo diferente. Cada um vai produzir uma tela de um modo. Né? São visões diferentes de enxergar o mundo. Isso é importante. É verdade. Então nós temos visões diferentes de enxergar o mundo. É assim que o ser humano caminha. Agora, você falou em exercício da profissão, tá? Eu acho que, para mim, uma das coisas mais caras para o advogado é poder exercer livremente a sua atividade. E quando eu digo exercer livremente a sua atividade, eu quero falar de produção de prova. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, e o advogado trabalhista enfrenta muito isso, eu vou dar um exemplo aqui. Depoimento pessoal da parte. É meio de prova? É direito do advogado requerer da parte contrária o depoimento pessoal como meio de prova, porque é confissão, ou é faculdade do juiz? A gente vê um debate muito grande em relação a isso. E já tem um precedente, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Tem agora um IRR para ser julgado, não é isso? Acho que não foi julgado. Está sendo discutido agora um IRR, que, pelo que me consta, ainda não foi julgado, mas caminha para isso. Tem um IRR para apreciar esse tema. Mas isso suscita muita dúvida, muito debate. Porque o que eu analiso? Veja, Cris, quando eu disse que o advogado precisa exercer livremente o papel dele, o advogado, ele sabe os fatos que permeiam aquele processo. Ele conhece o processo.
Aí vamos imaginar, só aqui é exercício, vamos imaginar que o advogado sabe que aquele trabalhador sai todo dia a determinado horário da empresa porque ele tem que levar a mulher na faculdade, por exemplo. Tá? Veja, a mulher dele e faculdade tem nada a ver com aquela relação ali, correto? Mas uma pergunta nesse sentido, de repente pode ser importante porque o advogado sabe, e ele vai fazendo perguntas e construindo, que ele quer comprometer, às vezes, a própria testemunha, tá? Se sabe daqueles fatos ou não. Então você percebe que às vezes tem perguntas e o magistrado vai indeferir, mas isso não tem a ver com o processo. Mas o advogado sabe por que ele está fazendo. Quando o magistrado indefere e pergunta, para mim, de certo modo, é um desrespeito ao advogado. A não ser aquela pergunta completamente impertinente, aquela pergunta capciosa. Claro, o magistrado ele tem que conduzir a audiência, sim. Mas ele tem que permitir que o advogado faça o trabalho dele. Eu falei aqui da questão do depoimento pessoal, porque entendo que é importante o depoimento pessoal, é um meio de prova, da minha percepção, um meio de prova importantíssimo, até porque a confissão é a mais contundente das provas. É o que se deseja, né? Seja interrogatório, seja depoimento pessoal, o que se deseja é confissão. Confissão. E outra coisa, o depoimento pessoal, inclusive, é importante para que você parametrize fatos que depois podem ser confrontados com o que as testemunhas vão dizer. Isso. Você compreende? Eu lembro de uma certa feita, um processo, e é um caso real, e qual era o objeto da investigação do processo? Foi o seguinte, o empregado ele foi dispensado, eu estava, nesse caso, representando a empresa, o advogado foi dispensado, e depois que ele foi dispensado, ele entrou com a reclamação trabalhista e juntou um atestado médico dizendo que ele não poderia ser dispensado porque ele havia entregue o atestado médico na empresa. Ele estava com o contrato dele de trabalho suspenso. O que acontece? Qual era o objeto da investigação? Entregou ou não entregou o atestado? Porque a empresa disse que ele não tinha entregue o atestado. E aí eu pedi para interrogar o reclamante. Sim. Eu pedi o depoimento pessoal do reclamante e o juiz deferiu. Então, eu comecei com perguntas... Não, deferiu. O juiz deferiu. Então, eu comecei perguntando, o primeiro passo é quem lhe entregou o atestado? Quem do setor de pessoal recebeu? Se ele se recordava. Em que turno ele entregou? Você percebe que são parametrizações que você faz? Aí depois eu perguntei se alguém tinha presenciado a entrega do atestado. E ele disse que não. Ele disse que ninguém presenciou quando ele entregou o atestado. Ele tinha testemunha lá fora. Você percebe que as testemunhas deles já ficaram comprometidas? E olha que celeridade. Se elas dizem que presenciaram, ora, elas vão estar mentindo, porque ele disse que ninguém presenciou. Você percebe? Exatamente. É tanto que o juiz chegou e disse para o advogado, doutor, o senhor não vai ouvir sua testemunha não, né? Aí o advogado disse, mas veja, mas se a sua testemunha disser que presenciou a entrega do atestado, nós vamos ter um problema. O advogado acabou desistindo. Você percebe a importância do depoimento pessoal? Sim, não tenho dúvida. A mesma coisa é com relação a perguntas. Então, a minha pergunta para você é, sendo desembargadora, né, de trabalho, atuando agora do outro lado, e hoje como é que você vê isso e qual será a sua relação com relação a esses mecanismos de produção de prova e do livre exercício do trabalho do advogado? Como será? É ótimo. Olha só. eu pego pesado. Aqui eu pego pesado. Eu penso que vem para cá e vai sair assim de fininho, não, viu? O depoimento pessoal e o interrogatório, meu sentir, são nomenclaturas assim que, na prática, o que a distinção, meu sentir, não tem mais discussão, é para efeito didático, mas para efeito prático, por óbvio que no meu sentir é meio de prova sim, e pelos próprios princípios que nós temos, os princípios processuais, o princípio da busca da verdade real, não é? O princípio da própria celeridade, sim, o princípio da celeridade, porque você pode ter no próprio depoimento das partes, resolvido ali. Você está descartando uma das provas que são, posso dizer, uma das provas mais fortes, né? Mais contundentes, que é a possibilidade de uma confissão, que é esclarecimento maior do que uma confissão expressa, não é? Então veja o que está se jogando para fora por conta de
uma mera discussão didática da definição do que é um interrogatório das partes e o que é o depoimento pessoal. Ah, porque a CLT usa a expressão interrogatório das partes e o Código de Processo Civil usa depoimento pessoal. Interrogatório é faculdade, depoimento... Vamos voltar aqui para o nosso século e compreender que todo um processo que nós temos hoje, né, com toda a sua natureza, inclusive cooperativa, cooperativa, a gente tem que pensar no princípio da cooperação também, né? Então são diversos princípios que estão em torno disso tudo, da ampla defesa, que eu entendo como meio de prova, sim, não é faculdade do juiz, não é faculdade. O princípio da cooperação, o princípio da busca da verdade real, o princípio da economia processual até, da celeridade, sim. Todos os princípios processuais, não é, chegam antes do que essa discussão. Para mim é um grande retrocesso a gente ter aí algo que fique sedimentado nesse sentido, é um grande retrocesso. Perfeito. Cris, já estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, mas eu queria que nesse momento você agora falasse com os nossos colegas, com a nossa audiência, sobre a sua pretensão a essa vaga do Quinto Constitucional, mais uma vez, os motivos que te levam a tomar essa decisão, o que te motiva. Eu queria que você conversasse agora e você deixasse aqui para a nossa audiência essas motivações. Olha que você aí, me tem. senti na sabatina lá da ordem. Vou aproveitar então, eu vou falar como eu falei lá na sabatina da ordem, né? Assim como os meus colegas candidatos, minhas colegas também, a gente traz para a categoria a nossa trajetória, não é? E nessa trajetória profissional, hoje conto aí com 33 anos de advocacia trabalhista. Começou aos 10, né? 5 anos. Na verdade, eu tinha 8. 26 anos de magistério, com muita alegria conciliar essas profissões, sempre ensinando direito do trabalho, depois serviço à classe, que, como eu disse no início aqui, batendo papo com você, a importância que é o trabalho voluntário, e quando a gente oferta a nossa força de trabalho voluntariamente à classe e à sociedade, que isso também me estimula muito, seja como presidente, que já fui, da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Também tive ali experiência como conselheira estadual em algumas gestões, cheguei à vice-presidência da Ordem, até a gestão passada, com muita alegria, né, dizer que inaugurei junto com Dani as primeiras mulheres presidente e vice-presidente mulheres na história da OAB. E o bacana é que nossa diretoria, a maioria mulheres, né, que eu tive o prazer, o orgulho de estar na diretoria ao lado com Esmeralda Oliveira, que desde a época de Thomas, né, lá em 2000, com ela eu aprendi, porque a gente tem umas inspirações assim na vida, claro, né? Aquelas que nos dão luz. Ela é uma das, não tenho dúvida. E é isso, é essa história que a gente escreve com o nosso próprio esforço, não é? Com o nosso suor, com o suor desta mulher, com o esforço desta mulher, construindo a sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, e desejo muito sucesso nesse seu pleito. Como você disse, temos muitos colegas aí, bons colegas, né, concorrendo a essa vaga. Nós, advogados, até ficamos numa situação confortável porque podemos votar em 6. Né? A gente não precisa brigar com ninguém, a gente tem 6 nomes para escolher, né? O tribunal lá que se vire agora para escolher 3, né? Depois o presidente que se vire para escolher 1. Tá? Então, lhe desejo realmente muito sucesso nessa caminhada e quero dizer que confio plenamente no seu empenho, na sua competência, na sua capacidade, nessa sua tenacidade, nessa sua vibração, porque lhe conheço na condição de advogada, de professora, e sei a excelente profissional que você é e sempre foi no seu desempenho. Por isso, realmente, eu torço por você e lhe desejo aí excelente sorte. Meu Deus, muito obrigada, meu amigo. Obrigado, Cris. E a você que nos acompanha, até a próxima.